eu vejo a principal coisa como um índice zootécnico mais importante dentro do confinamento é a eficiência biológica, né, que seria hoje a quantidade de matéria seca que o animal ingere para ele produzir 1 quilo de carne, né, e não 1 quilo de peso vivo, que é o que a gente produz no confinamento. Olá, ouvintes do Mais Um em Podcast. Meu nome é Daniel Barleta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê. Espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e, eventualmente, comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Um em Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. Olá, ouvintes do Mais Um em Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com Horácio Luiz Lima, né, que é zootecnista e também diretor técnico de ruminantes da empresa Vilomix no Paraguai. Horácio, seja muito bem-vindo ao Mais Um em Podcast. É uma satisfação estar conversando contigo hoje. Boa tarde, Dani, tudo bem? Eu que agradeço o convite aí, a satisfação de estar conversando contigo aí. Agradecer o convite e parabenizar pelo programa, né? Pelo que vocês têm feito aí. Eu acho que é muito importante para toda a cadeia aí de produtiva, seja parte de estudantes, técnicos e produtores. É sempre bom ter gente boa produzindo conteúdo para que mais gente possa melhorar, enfim, aproveitar esse conteúdo aí. Beleza, obrigado. Obrigado, Horácio. Para quem não, talvez não sabe, eu conheço o Horácio, fomos contemporâneos até de mestrado, de graduação não. O Horácio estava saindo da graduação, eu estava entrando, mas depois fomos contemporâneos, né, no programa de mestrado. Bom, antes de nós começarmos de fato a tratar sobre o assunto técnico, né, Horácio, hoje a gente se propõe a conversar sobre, enfim, o sistema produtivo de ruminantes no Paraguai, especialmente ligado ao confinamento, mas gostaria de que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes quem é, né, o Horácio, qual que foi a sua trajetória, né, até chegar no dia de hoje e no cargo que você ocupa. Bom, Dani, como você comentou, então, sou zootecnista, mas você comentou que é interessante a gente deixar alguma mensagem, né, para todo mundo aí que está ouvindo a gente. E a primeira é que nunca é tarde para mudar os rumos das nossas escolhas, né? Eu me formei um pouco mais tarde, né? Então acabei fazendo educação física, depois abandonei, joguei um tempo futsal e aí fui me encontrar com a zootecnia lá no ano 2010. Então, quando comecei na UDESC, né? Influenciado pelo meu cunhado, que é médico veterinário, né? Então, eu comecei com zootecnia lá em 2010, me formei em 2014, né, no final de 2014 e início de 2015. Nessa meia trajetória aí, acabei fazendo um intercâmbio na Itália, estava bastante focado para trabalhar com leite, né, já que a minha família é daí do oeste de Santa Catarina, né, Coronel Freitas, então estava bem focado em trabalhar nisso. Aí eu me formei, fui trabalhar com esse meu cunhado que me influenciou a tomar esse rumo de carreira, né, na empresa Protege, no Rio Grande do Sul, em Marau. Depois de um tempo, decidi investir um pouco na parte privada, e aí mais um ensinamento, né? Não deu certo o investimento, mas foi um grande aprendizado. Então, abri uma loja agropecuária, não deu muito certo. Nesse meio tempo foi que eu comecei um mestrado na UDESC, né, na parte de bovinos de corte, e aí não troquei mais de caminho, né? Quando eu terminei o meu mestrado, eu acabei entrando na Nutron, na Cargill, para trabalhar aqui no Paraguai, isso no ano 2018. E aí fiquei durante 3 anos na Nutron trabalhando aqui no Paraguai. E aí os últimos 3 anos eu estou na empresa Vilomix, né, que era a antiga Vitamix, foi adquirida na sua maior parte pela empresa dinamarquesa. E então eu tô já há 6 anos no Paraguai e hoje o foco é mais, se bem que eu faço a parte de ruminantes de forma geral, é mais foco com boi de corte, né? Então é mais ou menos
esse é o resumo de uma trajetória aí bem curta. Uhum. Não, bacana, Horácio, até aqui já anotei as tuas, já deixou de início, né, algumas mensagens, claro, e eu acho que é importante quando, às vezes as pessoas compartilham, né, as partes boas e os sucessos e às vezes dá talvez a falsa impressão de que essa linha ela é direta e sem altos e baixos, né, então você comentou que tentou, né, foi e empreendeu na iniciativa privada, né? Deu certo por um tempo, mas depois acabou não dando certo. Bom, eu até tinha anotado, né? Você comentou, minha família então é do oeste de Santa Catarina, e aí depois então tu comentaste que tá no Paraguai, atuando aí primeiro alguns anos, né, da antiga empresa na Cargill e agora na Vilomix. Bom, não é comum, né, ou pelo menos até agora não é comum tantos brasileiros, digamos assim, ou não era tão comum tantos brasileiros atuando nesse sistema de produção de ruminantes em outros países. Hoje já tem gente espalhada, acho que no mundo inteiro, né, Horácio? E aí você teve uma vivência, como você comentou, então uma vivência local, né, de Santa Catarina, passou um tempo lá na Itália e aí hoje foi pro Paraguai. Se nós tivéssemos que definir, se você pudesse dar um contexto para mim e para nós ouvintes, né, então do podcast, de como que é o sistema de produção de ruminantes no Paraguai de uma maneira assim mais geral, tanto em bovinos de leite como em bovinos de corte. Certo. Um dos motivos de eu ter vindo para o Paraguai, né, é que é um país mais expressivo, né, na produção de bovinos de corte, em comparação, por exemplo, com Santa Catarina. A gente hoje pode comparar o Paraguai como um estado do Brasil, né, pelo tamanho dele e principalmente pelo número de animais que ele tem, né. Mas mais especificamente pela parte de boi de corte, pela bovinicultura de corte, o país é caracterizado por produções médias e grandes, né. Então a gente tem aqui propriedades que médias, assim, né, de confinamento, por exemplo, que a gente pode trabalhar de 1.000 cabeças a 2.000 cabeças, mas a gente tem alguns produtores que a gente tem registrado com mais de 100.000 cabeças, né? Então, assim, é uma realidade bastante diferente de Santa Catarina, né? Mas do Brasil não, né? Então, é bastante parecido com o centro-oeste brasileiro aqui no Paraguai. Apesar de hoje eu estar numa região que está fazendo frio, então é uma região mais perto do sul, e a gente tem essas particularidades. Mas, de forma geral, assim, a bovinocultura de corte, então, caracterizada por uma criação extensiva a pasto, né, até o final da vida do animal, aí uns 400 quilos, e aí esse animal acaba, aqui no Paraguai, mais de 30% deles ingressando em confinamento, né? Então ele leva esse animal aí vamos colocar 350 quilos até uns 520, 530, esse animal fica em confinamento. Aqui a característica, então, do sistema de pastagens são pastagens de braquiária e pânico, então mais características do centro-oeste, né, onde a gente tem uma produção alta de forragem durante o verão, durante a época das águas, e uma produção baixa, então com menor qualidade, menor crescimento durante o inverno. Existem algumas zonas na região onde eu estou aqui morando hoje, que a gente tem algumas pastagens de inverno, né, com aveia e tal, mas a proporção disso é muito baixa. Então, basicamente, a bovinocultura de corte, esse é o resumo da produção dela. E a produção de leite, ela está se intensificando muito mais, mas quem trabalha com leite no Paraguai hoje são menonitas, então é um grupo étnico, por assim dizer. A gente não tem eu não tenho uma experiência para caracterizar eles, né? Mas são eles os maiores produtores de leite no Paraguai. Então eles estão bem concentrados em algumas regiões. Por exemplo, Campo Nove, né? Eles chamam de campo onde eles ficam localizados. A região de Campo Nove, algumas cooperativas do Chaco, né? Então eles Chaco, desculpa não falando, mas eu não classifiquei, né? Uma região ocidental, né? Depois do Rio Paraguai, mais perto da Bolívia, localizado. Então eles têm algumas cooperativas lá, e essa mais ou menos é a produção de leite. O sistema de produção está se intensificando muito, né? Então compost barn, freestyle é o que mais tem se destacado. Ainda tem muita produção a pasto, mas a característica principal da produção de leite é essa, um caminho para a intensificação.
A gente tinha comentado o número de animais, né? O Paraguai tem aí 14 milhões, aproximadamente 14 milhões de animais, né? De ruminantes, sendo disso 200 mil vacas de leite, né? Então, majoritariamente gado de corte é o que a gente produz aqui no Paraguai. Interessante, Horácio. Até eu fui anotando aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Você falou justamente sobre a quantidade de animais, que mais que 30% então dos animais, né, eles passam, né, em algum momento da sua vida por um sistema intensivo, né? Mais de 30% vão para o confinamento. Se nós fizer isso um paralelo com o Brasil, menos de 10%, né, dos animais são terminados em confinamento. Também me chamou a atenção, né, que diferentemente então do estado como Santa Catarina, que tem muito concentrada a produção em pequenas propriedades, né, distribuída, melhor dizendo, em pequenas propriedades, então aí acaba concentrando um pouco mais. Só para não perder, então você comentou sobre braquiária e pânico, que são as bases, né, da alimentação para os bovinos de corte, mas e aí na época de inverno, e aí tratando dessa época mais fria, é semelhante, por exemplo, à região centro-oeste do Brasil, onde tem uma estação seca durante o inverno, né? E aí qual que é mais ou menos esse período e qual que é a principal fonte de alimentação nesse período? Ou então se é justamente nesse período onde se aumenta o confinamento, por exemplo? As duas tuas indicações elas são corretas. Então a gente tem um clima similar do Centro-Oeste, né? Então, por exemplo, agora é a época que a gente começa a ter uma queda nas chuvas. Então a gente tem um clima seco, mas muitas vezes é frio também aqui. Não é que como o Centro-Oeste que continua muitas vezes quente, né? E seco. Então a gente tem um inverno também aqui. E o que o pessoal acaba trabalhando para essa época do ano são alternativas como diferir pastagem para poder trabalhar ou produzir alguma silagem, né, durante a época onde a gente tem uma maior produção de pasto, por exemplo, está crescendo muita silagem de pasto, para poder a gente suprir essa época de vazio forrageiro. E também, obviamente, é a época que a gente mais tem a entrada de animais no confinamento, né? Por ser mais fácil, que o confinamento a maioria é céu aberto, então é mais fácil de manejar, você não tem problema com barro e tudo mais. Então, é a maioria dos animais entra em confinamento agora, tanto pelo clima, mas também como uma estratégia, né, para terminar esse animal e liberar o pasto. Apesar de que a gente tem muitos confinamentos já fazendo confinamento o ano todo, né? Porque se todo mundo faz confinamento agora, todo mundo vende na mesma época, então os preços acabam baixando. Então, alguns clientes, por estratégia, já acabam fazendo confinamento em outro período, né? Não, bacana, era justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar se era comum só nessa época o confinamento, se era sempre, pensando principalmente numa estação de monta, né? É caracterizado por ter o país uma estação de monta mais consolidada, onde se concentra mais o nascimento de terneiro em relação a outra época, sim ou não? Sim, apesar de que a gente briga muito com o pessoal para fazer essa estação de monta, né? A gente já tem bastante conhecimento aí sobre programação fetal e a importância dessa vaca estar bem nutrida, né? Então, se você tiver uma monta de primavera, que nem a que a gente tem aqui, começa lá por novembro, outubro, novembro em diante, né? Para esse bezerro nascer lá no mês de julho, agosto do outro ano, é o mais importante e é o que a gente busca, né? Tem muita gente buscando, que ainda faz a estação de monta de outono e tudo mais, mas a gente tem já a certeza de que essa produção vai produzir um bezerro um pouco inferior, né? Se você deixar em condições naturais, se você manipular a dieta ou trabalhar de outra forma, você consegue contornar isso. Mas de forma geral, sim, a estação de monta é definida basicamente como no Centro-Oeste. Alguns meses mais ou menos, um pouquinho para frente, um pouco para trás, porque obviamente as regiões não são iguais, mas é mais ou menos isso. Entendi, Horácio. Então, assim, essa estação de monta você comentou mês de novembro, por exemplo? Isso. Então esse bezerro vai nascer, a maioria dos nascimentos, né, de bovinos de corte vão se concentrar em agosto, aproximadamente no mês de agosto, e aí esse animal vai passar essa fase de aleitamento, enfim, até 6, 7 meses,
porque a partir de setembro, outubro, imagino que deva começar, né, nessa estação de primavera, voltar a ter disponibilidade de pastagem. Mas e aí, ele vai entrar no confinamento, digamos assim, pelo padrão, na próxima estação de inverno ou em mais um ano para diante? Se esse animal for um animal nascido cedo, que a gente quer, a gente chama de cabeceira, ele tem toda a capacidade de entrar no confinamento antes do outro inverno já, né. Entendi. Então se eu desmamar ele mais pesado, se eu usar um CRIP, se eu fizer um trabalho bem feito, eu consigo a grande maioria não, é difícil falar em maioria, mas uma boa parte desses animais, eles já conseguem entrar em confinamento, né. Então, se a gente usar ferramentas que a gente tem hoje aí como suplementação, a gente consegue trabalhar isso, né. Alguns você pode até variar, né, a gente divide sempre em cabeceira, meia e cola, a gente chama aqui, mas seria cabeceira, meio e fundo, né, a gente fala no Brasil, mas então a gente alternar essa suplementação, de repente dar uma força um pouco mais, para esse fundo, né, para essa pra cola que a gente chama aqui, a gente consegue emparelhar esses lotes para tentar sair com esses animais o mais rápido do inverno. A grande sacada que a gente busca fazer é não entrar em inverno com animal pesado, né? Então, se o animal já vai passar, tu tem certeza que tu não vai conseguir tirar esse animal antes do próximo inverno, não adianta acelerar ele e deixar esse animal pesado durante o inverno sofrendo ou perdendo peso. Então, ou se acelera para tirar ele logo, ou você deixa ele da forma natural, né? Que hoje a gente já não quer isso, né? A rentabilidade é muito melhor acelerando o animal, mas é dessa forma que a gente busca fazer. Ah, é bacana, na verdade. Então, o confinamento servindo como um aliado para aquele bezerro que você comentou que é cabeceira? Isso? Esse foi o termo que você usou para então, Isso. talvez no final dessa estação de pastagens, daí o animal já está numa condição de entrar no confinamento para depois. E aí, período, Horácio, de confinamento que normalmente é utilizado é o 90 dias, 80 dias, mais ou menos do que isso? Quanto que é? Tem aumentado um pouco o período de confinamento, até pelo aumento no peso de abate, né? As carcaças estão ficando mais pesadas e tal. Então, esse número de dias aí tende a subir de 100 a 120 dias na maioria dos casos. Ou porque a carcaça vai ficar um pouco mais pesada, ou algumas vezes o animal acaba entrando mais leve por algum motivo, então o pessoal acaba aumentando o número de dias confinados. Isso é a média, mais ou menos. Bacana. É só por antes eu até tinha anotado e acabei não lhe perguntando, né, nós estamos falando de estação de monte, estação de parição e tudo mais, mas qual que é o padrão genético? É assim, é muito parecido com o centro do país, então predominam raças zebuínas ou como é que é essa divisão? Ou há uma mudança, assim, dentro do próprio Paraguai de uma região para outra? Tem algumas mudanças, mas em geral se caracteriza mais como o centro-oeste também. A gente tem muita presença zebuína e uma cruza forte, por exemplo, mas é uma raça hoje, né, que é Brangus, né. Então a gente tem hoje, acho que dá para dizer que Nelore, Brangus e Brahman é o que eu creio que é o que mais, predomina aqui no Paraguai como raças, né. Então, as associações bem, influentes, né, aqui tem muito disso também, acaba tendo até uma rixa entre eles, que um é melhor que o outro, que qualidade de carne, que o outro é mais resistente, enfim, mas esse é a característica principal do Paraguai. Tem muito boi cruzado aí, que a gente não consegue nem identificar também o que tem para trás, mas o padrão é ter alguma coisa de zebu no meio de todos eles, sim. Uhum. A zebua ou a zebuado, digamos assim, é o padrão racial, assim. Isso. Interessante que você comentou dos quase aí 14 milhões de bovinos que tem e só 200 mil vacas leiteiras. Então, assim, é, nós, se tivesse que qualificar o Paraguai quanto à produção de ruminantes, ele tem muito mais o aspecto de um produtor de carne, né, do que um produtor de leite. O Paraguai exporta carne hoje ou pensando em consumo, tudo que é produzido fica no mercado interno? Não, não. O Paraguai hoje tem, eu acredito que perto de 8 milhões de habitantes, então o Paraguai exporta, praticamente 75% da produção é exportada, né. Ele tem Hum. conseguido mercados, interessantes, né, tem aprovação agora para Estados Unidos, para Canadá e tal. O maior cliente hoje era a Rússia antigamente, hoje praticamente é o Brasil e o Chile
como os maiores importadores da carne paraguaia. Um fato curioso é que o Paraguai tem boa relação com Taiwan, né? E para quem acompanha a política aí, Taiwan não não tem relações boas com a China, então com isso o Paraguai não vende nada para a China. Né? Se a China viesse comprar, levaria toda a carne do Paraguai num piscar de olhos, né? E como o Paraguai então tem essa relação, acaba não vendendo para a China. Então tem um pequeno problema aí de diplomacia que dificulta um pouco a comercialização, mas mesmo assim essa carne acaba escoando facilmente, né? Uhum. Não, bacana. Eu tava até agora pensando e fazendo um paralelo, né, com o Brasil quanto a número de rebanho, né, 7, 8% do que é o rebanho brasileiro, né, que passa dos duzentos milhões, mas pegando até o gancho daquilo que você comentou sobre a quantidade de animais que acabam passando uma parte da vida em confinamento, eu imagino que até taxa de desfrute, né, no Paraguai eu imagino que possa ser, quem sabe, até melhor do que a do Brasil, né? No Brasil, eu sei que a gente anda perto aí dos 20%, né, do que é abatido em relação, né, à quantidade total de animais que o Brasil tem no rebanho. Eu tinha esse número, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é muito próximo. Ele só não é melhor porque aqui a gente tem uma cria bastante ineficiente, né? A gente tem uma cria cada vez mais indo para zonas marginais, né? Então a agricultura naturalmente tomando todo o espaço e a cria está diminuindo. Então uma porcentagem baixa de prenhez, uma porcentagem baixa de marcação, né? Que é desmame que a gente fala, né? Então isso acaba piorando um pouco mais o número, né? Mas o interessante que você comentou dos números, outro dia eu tive que fazer um relatório para a empresa sobre o número de animais, tanto do Paraguai como do Brasil, e a gente tem dois censos no Brasil, né? Saiu o relatório acho que é Annual Beef, alguma coisa assim, e a gente tem o IBGE. Mas eles diferem em cerca de 30 milhões de cabeças. Não sei se tu já olhou esse dado, mas assim, se você pegar esse erro de 30 milhões que a gente não sabe se tem ou não tem, eu acho que seria o sétimo país em tamanho de rebanho, só com essa diferença a gente sabe ou não que tem esse número de animais. Então é para ver o tamanho que é a produção brasileira, né? A gente não tem nem ideia. Bacana. Nós falamos bastante, Horácio, até agora você comentou sobre essas particularidades, né, em relação à produção no Paraguai e o número de animais que vai para confinamento, o percentual, né, disso. Bom, mas do ponto de vista de qualidade de carne, o que que... Bom, nós temos de um lado o Brasil, que a maioria da terminação é feita à base de pasto, né? E o Paraguai é um país que já acaba produzindo, tem um percentual maior do rebanho, né? Que vai ser terminado, né? Dos animais que estão em crescimento, que vai ser terminado no confinamento. Do ponto de vista de qualidade de carne, o que o confinamento pode comprometer ou favorecer? Quais são as características, né, o que difere uma carne terminada a pasto de uma carne, né, que o animal foi terminado em confinamento? Pô, Dani, aí tem vários aspectos que eu acho que dá para a gente discutir. A primeira de tudo é com a última parte que se comentou, o que difere, o que é melhor a carne a pasto ou uma carne em confinamento. Quando eu fiz o mestrado com qualidade de carne, eu acho que a parte que eu mais aprendi foi estudando outros artigos, né? Então, por exemplo, para ser mais curto e específico, eu olhei trabalhos onde eles levaram carne do Uruguai, carne a pasto, por exemplo, para americano experimentar. Eles têm que avaliar lá no teste sensorial o que gosto que eles sentem da carne. Então, o americano classificou a carne de pasto como fosse uma carne de caça. Né? Então, sei lá, quem comeu já carne de caça é um pouco mais forte esse gosto. Então, o americano falou, parece uma carne de caça. E o uruguaio disse que a carne do animal americano tem gosto de estábulo, né? Se sente o gosto de estábulo, alguma coisa nesse gênero. Então, você dizer que carne é boa, melhor é a pasto ou confinamento, é totalmente regional e cultural. Acho que não tem um atributo para você dizer que essa é melhor uma do que a outra, né? É só, antes de você terminar a tua resposta, uma coisa bem interessante, eu até estava lendo ontem uma pesquisa que saiu que foi comparado, né, em painel sensorial uma carne padrão de gado de corte brasileira, né? Então, enfim, não citava a raça, embora a gente imagine do que se deixa se tratando, né? Uma avaliação às cegas comparado com uma carne Jersey, né? E de acordo com os resultados que os painelistas
avaliaram, não foi observada nenhuma diferença entre, claro, um bovino de corte especializado e aí carne gerson. Então, assim, só quis trazer porque uma coisa é a pessoa talvez experimentar sabendo a origem, a outra é ficar talvez só na percepção, mas sem aquele marketing prévio, né, da origem da raça, enfim, ou do sistema produtivo em que aquele animal foi criado. Não, exatamente, é isso aí. Então é muito, regional e muito, assim, influenciável, né, pelo que você está acostumado, né, então é bastante essa parte. Mas deixando, obviamente, de lado que a gente não está comparando animal velho com animal novo, né, então obviamente, animal mais novo, animal com um pouco mais de gordura aí de marmoreio, alguma coisa, ele vai ter um sabor melhor. Mas o que o confinamento acredito que mais pode dar, de contribuição para a qualidade de carne, primeiro, eu vejo pelos olhos da indústria. Eu vi uma entrevista outro dia de um chefe um diretor de frigorífico chileno, é que a indústria precisa padronização, né? A gente chega com o suíno com as carcaças lá toda bonitinha, uma igual da outra, o frango todo igual da outra, e o bovino a gente vai ter que migrar para isso, né? Um frigorífico ele não pode abater diferentes tamanho de carcaça, uma é amarela, outra é não sei o quê. Então o mercado, o consumidor vai acabar balizando isso. Então o frigorífico, o confinamento vai acabar sendo praticamente uma ferramenta da indústria do que muitas vezes do produtor, para você ter essa padronização. E obviamente o confinamento vai receber uma carga maior de energia, então você vai ter uma proporção de gordura de marmoreio maior, você vai ter uma capa de cobertura que vai proteger melhor essa carne para a questão de resfriamento adequado. Então você tem toda essa parte de qualidade que você pode agregar. Além do mais, encurtar nessa vida do animal, então você vai abater um animal mais jovem e tudo mais. Então, tudo isso eu acredito que o confinamento pode trazer para uma qualidade de carne. Apesar de que, assim, trabalhando bem num pasto de qualidade e com uma suplementação que seja, você consegue bons resultados com carne de excelente qualidade. Mas se você fizer um trabalho bem feito, né? A gente não pode generalizar pasto com o que a gente vê por aí, né? Com pasto degradado, sem oferta, boi lá com 3, 4 anos de idade indo para o abate, então isso não condiz com o que a gente busca. Eu acho que isso que você comentou é importante, né, de comparar coisas semelhantes, né? É injusto comparar os sistemas quando você está entregando um animal aí com menos de 2 anos, às vezes muito menos do que isso, e um outro comparar o mesmo animal criado, né, numa condição, por exemplo, de pastagem, mas um animal de 3, 4 anos. E aí, tratando sobre o confinamento, o que, que seria em geral, aí uma dieta padrão, né, nessa região onde você está trabalhando agora, ou dos produtores que você tem atendido e que trabalham com confinamento de bovino de corte. Não vou dizer em porcentagens, alguma coisa, vou falar um pouco mais de ingredientes, né? A gente não tem tanta variabilidade, né? Tanta opção de ingredientes aqui no Paraguai, mas basicamente, falando de volumoso, a gente trabalha com silagem de milho, silagem de sorgo, alguns confinamentos com feno, né? Então, feno de braquiária, um feno de brisanta, né? O que dá um pouco mais de trabalho operacionalmente, mas acaba sendo uma opção. A gente tem bagaço de cana e aí crescendo muito o capiaçu aí da Embrapa tomando conta de bastante propriedades aqui no Paraguai. E quando a gente vai para a parte de grãos, a gente tem disponível milho, né? A gente tem disponível o DDG, que aqui a gente chama de Burlanda, né? Tem a Impasa, até que é uma grande empresa do Brasil, ela nasceu aqui no Paraguai. E a gente tem alguns lugares que a gente encontra farelo de trigo, farelo de arroz, aveia a gente utiliza, né? São ingredientes que a gente tem para adicionar. Em alguns casos esporádicos, tu acha uma cevada, em algum lugar que você pode utilizar, alguns outros ingredientes úmidos que aí vai depender da tua localização, né? Perto de onde estão esses subprodutos para você poder utilizar. Então, basicamente, hoje, se eu for fazer uma dieta, silagem de milho, milho, um DDG, ureia e o núcleo mineral, né? É até engraçado, tem confinamento que é só milho, né? Porque a silagem de milho é milho e é o DDG que vem no milho. Então, hoje o milho é muito importante para nós aqui.
E a qualidade, por exemplo, você comentou, interessante, acaba que eu imagino que principalmente nessas propriedades aí que talvez não usem feno, a fonte de volumoso é, como você disse, a silagem de milho. Você consegue produzir uma silagem de milho tão boa quanto você produz no Brasil? Olha, inclusive semana passada eu estava no Configem lá, e a gente vê, qualidade talvez sim, mas produtividade como tem no Brasil, a gente não vê por aqui, sabe. A maioria dos produtores aí com 20, 25 toneladas por hectare, no Brasil 30, 40, 50 o pessoal estava mostrando lá. Então é questão de qualidade de solo, mas também um investimento maior, né, em devolver para o solo para produzir mais, enfim, em toda essa discussão que a gente ficaria aí uma década falando sobre o assunto, e que aqui também o pessoal precisa olhar um pouco mais para a reposição de nutrientes para poder produzir e continuar produzindo mais, né. Uhum. Mas esses valores que você comentou de matéria verde, Horácio, por exemplo, 25, isso, Isso. sim, tá. É porque esses tempos eu até encontrei um trabalho que aí avaliou dietas de toda a região sul, desculpa, produção de silagem de milho, e que aí a média de produção, né, ficava em torno de 50 toneladas de matéria verde por hectare. Isso safra, né? Sim. Não safrinha. Mas essas regiões, Horácio, eu imagino que muitas das propriedades acabam. A silagem de milho vem da própria propriedade. Sim, a maioria aqui acaba fazendo, e é importante que você destacou que a maioria aqui mesmo, o pessoal acaba fazendo safrinha de milho, né, então a produtividade vai ser menor. Ah, entendi. Porque chove mais ou menos o que chove no Brasil, ou aí é uma região que já chove um pouquinho menos, assim, no Aqui verão? chove como chove no Brasil, onde eu tô, né. Mas regiões que produzem milho para leite, não tem problema, mas que produz milho para confinamento, assim, para silagem deles mesmo, são regiões que chove menos, sabe. Então é mais complicado, é um solo ou arenoso ou um solo de transição, então a produtividade tende a ser menor. Tem diminuído muito a produção de silagem por justamente quem tem confinamento, geralmente grande, né, geralmente tem a parte agrícola também, aí tem essa briga, né, que não deveria ter, que deveria ser mais casada essa produção. E aí a gente sabe que extrai muito potássio do solo, o pessoal acaba não querendo fazer, então prefere fazer um volumoso de menor qualidade, muitas vezes, né, ou destinar uma área menor para que produza uma quantidade maior de volumoso, maior de fibra, e acaba preferindo fazer uma silagem de grão úmido, outra coisa que você vai deixar a palhada e não vai extrair tanto, né. Então a gente tem visto bastante acontecer isso. Bacana. Você comentou, então, além dessas dificuldades aí, quais que seriam os ingredientes padrões, né? Você até falou, se eu fosse fazer uma dieta hoje, às vezes é silagem de milho, mais milho moído, mais o DDG, mais lá o suplemento mineral. Bom, vamos imaginar que o Horácio foi e formulou essa dieta, enfim, dentro do confinamento, você poderia compartilhar conosco quais que são algumas métricas que você considera que são fundamentais de avaliar, pensando em não garantir, né, mas com vistas ao produtor ter lucratividade no final desse período aí que você comentou que está até espichando um pouquinho, indo para 100, 110 dias. Bom, olhando números, primeiro eu vou falar de números, depois eu vou falar o que eu acho mais importante no confinamento e que eu acho que a gente deixa muito de lado e muita gente critica, o confinamento não dá dinheiro, etc, e que acaba o pessoal não fazendo ou fazendo uma vez e desistindo porque, perdi muito dinheiro. Então, métricas que a gente olha, eu vejo a principal coisa como o índice zootécnico mais importante dentro do confinamento é a eficiência biológica, né, que seria hoje a quantidade de matéria seca que o animal ingere para ele produzir 1 quilo de carne, né? E não 1 quilo de peso vivo, que é o que a gente produz no confinamento. Né? Então aí já vem uma diferença grande, às vezes, não sei como está em Santa Catarina hoje, mas muita gente vendia peso animal em peso vivo e tudo mais, e você acaba, né, perdendo um pouco desse bônus, né, que é o que a gente acaba fazendo no confinamento. Por que eu prefiro olhar mais a eficiência biológica ou a conversão alimentar do que propriamente mais um ganho de peso, que é o que todo mundo olha? Porque geralmente tudo que você mudar na tua dieta, por exemplo, você passa de um milho seco para um grão úmido.
Você passa de uma área com barro e sem barro, ou de uma área com sombra e sem sombra, o ganho de peso geralmente não é afetado, mas sim o consumo, né? O animal ele acaba comendo mais em situações, né, de barro, de estresse, e acaba convertendo menos. Então, hoje, o ponto principal que eu olharia no confinamento é a eficiência biológica. E aí que eu vejo o principal erro, o principal gargalo de muitos confinamentos. Não medir nada. Tem muita gente que acaba trabalhando hoje sem balança. Eu acho inadmissível não ter uma balança para você saber quanto que esse animal está comendo. Hoje o pessoal está medindo animal por animal. Então a gente não pode admitir que não tenha um controle lote por lote, pelo menos hoje, né? Então assim, é um controle de com leitura de coxo, saber que esse animal está comendo para você poder fazer um fechamento lá no abate dele e saber quanto custou esse animal, né? A gente via muito, muito comum, e a gente enxerga isso aqui ainda, o pessoal dando, eu dou tanto de ração e silagem à vontade, mas quanto? Né? Então, qual que é a tua diária hoje? Quanto está custando você ter esse boi, né? Então, eu acho que o principal problema é esse, medir o que você está fazendo é a primeira coisa. E o mais importante de tudo no confinamento, como acredito que nas outras fases de produção também é manejo. 80% é manejo de confinamento, né? Então, a gente tem que saber que um boi no confinamento ele gosta de comer a mesma coisa todos os dias, na mesma hora. Muitas vezes a gente sabe que não vai ser fácil, dependendo da gente estar e o tamanho da nossa operação, mas a gente tem que tentar fazer isso, né? Não deixar a comida sobrando, esse negócio de que a gente chama de bica corrida, né? O coxo sempre cheio, porque não pode faltar. A gente não trabalha mais assim, né? Um desperdício, o animal tem flutuações de consumo muito grande quando tem comida sobrando no coxo toda hora, né? Acaba atrapalhando o desempenho, tendo piores conversões. Então, é fundamental a gente ter uma leitura de coxo pela manhã, aplicar as notas, né? Corrigir o trato quando necessário. Matéria seca, coisa simplesinha de você avaliar em volumosos, né? Ou numa silagem de grão úmido, semanalmente, 2, 3 vezes por semana, e ajustar essa dieta. Porque muitas vezes você está lá, o animal tá comendo certinho, tá deixando o coxo vazio aí na manhã, né? Migalhas, que é o que a gente quer encontrar no coxo pela manhã. E aí, de repente, sobra comida ou falta comida, você não sabe por quê, né? Vai ver a matéria seca do ingrediente que avariou e você acaba, né, causando problema aí para o teu desempenho ou para esse animal. Então, são coisas que hoje eu acho que, se eu fosse atentar, é manejo e o mínimo de gerenciamento para você ter um bom resultado, né? No confinamento não pode fugir disso. Eu até anotei, então, padrão de dieta, padrão de horário, de distribuição. E quanto ao fornecimento, você falou de uma leitura de coxo da manhã, mas aí número de fornecimento de refeições no dia. O número de refeições geralmente entre 3 e 4 não tem muita diferença econômica, né? Mas a gente trabalha com 3 e 4, alguns confinamentos 2. O que a gente busca analisar também? Se eu tiver é, alimentos, uma dieta que tenha muito volumoso, ou que tenha feno, que ocupa muito espaço, eu não vou conseguir fazer 2 pratos. Muitas vezes vai ficar muito cheio o coxo, então eu tenho que dividir mais. E às vezes vou fazer 4, então acaba o operacional prejudicando. Então, se eu conseguir fazer 3 tratos, pelo menos, bem distribuídos, já é bastante interessante. O que pode variar nesses tratos, e que é importante, dependendo da localidade que você está, é que você pode variar a quantidade que você oferece. Se eu estou numa zona, por exemplo, eu tenho uma dieta que tem silagem de milho, por exemplo, e faz muito calor durante o dia, então talvez faça sentido a gente diminuir esse trato do meio-dia e dar uma menor quantidade, para que durante a manhã e durante a final da tarde e noite esse animal coma melhor uma comida que não está fermentando, que está menos quente no coxo. Então essas são algumas estratégias que dá para a gente trabalhar, né, nesse sentido. Uhum. Interessante, um padrão de ajuste, né, de número de fornecimento e percentual de fornecimento também considerando qual que é a dieta, ou qual que é o ingrediente, né, ao longo do dia. Bom, acho que nós tratamos aí de bastante coisa técnica, você conseguiu dar uma visão geral aí, né, do confinamento no Paraguai, e hoje você está aí vivenciando isso, né, Horácio, e atendendo produtores. Há oportunidades para técnicos brasileiros no Paraguai, leia-se técnicos, né? Muita gente que aí nos escuta é estudante da agronomia, da medicina veterinária, da zootecnia. Como é que está só saindo um pouquinho dessa parte técnica e indo
para essa perspectiva, digamos assim, de trabalho no Paraguai? Daniel, tem muita perspectiva de oportunidades aqui. Infelizmente ou felizmente, né, porque por isso que eu estou aqui, né, o Paraguai é bastante necessitado dessa parte técnica, né, então tem muita oportunidade para técnicos que queiram vir para cá. O Paraguai tem muita coisa boa para oferecer, né, a gente muitas vezes conhece o Paraguai pela fronteira, por algumas notícias ruins que a gente vê na televisão, mas o Paraguai dentro aqui ele é lindo, ele tem bastante oportunidade na parte agrícola, na parte de bovinos de corte, bovinos de leite, e é um mercado necessitado de qualidade técnica. Então, assim, com certeza, quem quiser trabalhar vai ter oportunidades, mas também ressalto que é o que a gente precisa que a gente desmamar um pouco, né? Eu fui desmamado, vim para cá trabalhar, a gente vai ficar longe da família, a gente precisa de caminhar sozinho se a gente quiser alguma coisa a mais. Então, você vai encontrar aqui outro idioma, você vai encontrar outra cultura, e isso faz parte. Eu gosto muito disso, já vivenciei algumas vezes, mas também a gente tem oportunidade, mas para esse tipo de pessoa. A gente tem que ser resiliente e enfrentar esse tipo de situação. E qual foi a principal dificuldade, então, hein? Porque você já faz quanto tempo, considerando a antiga empresa e a atual, quanto tempo de vivência no Paraguai, Horácio? No Paraguai são 6 anos já. E nesses 6 anos, o que que foi a principal dificuldade, né? Talvez tenha sido lá no início, que hoje não é mais. O que que você pode elencar como talvez o que tenha sido mais entroncado nesse processo de adaptação? No começo, acho que foi distância, né? Eu tinha minha noiva em São Paulo fazendo doutorado, então foi mais difícil nesse quesito. Me ajudou bastante o fato de eu ter já tinha feito um intercâmbio na Itália, mas eu saí muito cedo de casa também, então isso ajudou. Então, muitas vezes acaba sendo o idioma uma barreira bastante difícil do pessoal para vir para cá, se você não é muito chegado nessa parte de não ter vergonha de falar, de errar as coisas, né? O pessoal acaba tendo bastante dificuldade nisso. Mas eu acredito que foi mais isso, é convivência da família, de teus amigos por perto, mas devagar a gente vai construindo novas amizades e isso com o tempo vai se acomodando. Não, que bacana. Bom, então antes de nós terminar, gostaria de deixar em aberto, ver se principalmente sobre esse último tópico que nós falamos de confinamento, e aí você ressaltou a importância de manejo e tudo mais, né? Gostaria de deixar aberto se você tem mais algum outro tópico que gostaria de falar, assim, de confinamento ou alguma outra mensagem que você acredita que seja importante, né, em relação a esse manejo geral, né, que seja além da questão de horário e fornecimento e padrão de dieta. Mais alguma menção que você considere importante, Horácio, para essa produção em confinamento? Na parte de confinamento, eu costumo dizer que o confinamento ele é dinheiro sobre a mesa toda hora. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa avaliar para mostrar que o confinamento é rentável. Então, por exemplo, assim, qual que é a nossa eficiência de fabricar os produtos, de distribuir? E por que eu estou falando isso? Porque para chamar as pessoas mais novas, os recém-formados a trabalhar nessa área, a gente sabe que as novas gerações gostam muito de tecnologia e o confinamento é o lugar certo para que eles venham trabalhar. Então, a gente hoje, para trabalhar com essas métricas de eficiência de produção, eficiência de trato, a gente trabalha com Power BI, tem gente trabalhando com inteligência artificial, tem gente fazendo leitura de coxo com câmera, com drone. Então, assim, é área para que o pessoal que está vindo novo trabalhar muito grande. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham esse conhecimento e que comecem cada vez mais a trabalhar com essa parte de tecnologia, né? Juntando essa parte de confinamento com a parte de oportunidades, tanto no Paraguai, no Brasil, ou mundo afora, estudem e estejam preparados para o que o mercado pede. Você tem que fazer sempre alguma coisa a mais. Então, eu acredito que quem quer estar focado nessa parte aí precisa fazer algo a mais. Não é só o que está na faculdade. Saindo da faculdade, vocês vão ter muita dificuldade em
em aprender e colocar em prática alguma coisa. Então, assim, sejam o 1, 2% a mais que estuda fora do horário, que busca novas tecnologias, que façam estágio fora do obrigatório, e isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Bacana. Falando em estágio, eu já aproveito. Aonde foi o seu primeiro estágio, né? E o que que você lembra de ter aprendido? O meu primeiro estágio foi dentro da fábrica do meu cunhado, eu ia trabalhar durante as férias para ajudar lá. Eu aprendia só a ensacar, ajudava a ensacar a bolsa lá. Mas o primeiro estágio com animais valendo foi com suinocultura, no primeiro ano da faculdade, foi em Coronel Freitas, no interior, e aprendi bastante na parte prática, principalmente, a parte de inseminação, a parte do calendário das semanas, o calendário dos 1.000 dias que tem na suinocultura, né? Apesar de eu não ter seguido, eu lembro bastante do que a gente foi fazer lá na época, porque afinal eu estava vindo de outra área, minha família não era 100%, digamos assim, trabalhando com agricultura ou com pecuária, então eu precisava daquela vivência, então eu fui fazendo tudo isso, né? Na parte de suínos principalmente. Mas, obviamente, o primeiro estágio que eu fiz foi com leite na Itália e isso me chamou a atenção, basicamente, nichos de mercado, né? O pessoal lá trabalhava com queijo parmigiano reggiano, então assim eles mostraram que não precisa produzir muito, precisa produzir bem e fazer um produto com qualidade lá no final para poder vender esse produto bem, né? Então acho que foi a maior mensagem. Completando esse estágio, eu vim para a Grindos no Brasil, né? Hoje deve ser a quarta, mas era a terceira, deve ser a quarta maior fazenda de leite do Brasil, em que eles produzem, apesar de produzir grande quantidade de leite, eles fazem produto específico, né? Então eles começaram com a história do A2A2, tem a marca deles, né? Um leite de alta qualidade que é produzido e pasteurizado dentro da própria fazenda. Então isso me chama bastante atenção, de você dar um, um destino e uma qualidade final para o que você está produzindo. Bacana. E para nós encerrarmos, qual livro você recomenda, né, para que os ouvintes do podcast leiam, ou qual foi o livro que até hoje você leu e mais lhe chamou a atenção e você mais gostou de ler? Dani, eu acho que não. Até você tinha me comentado, né? Você deu um spoiler antes da entrevista que eu ia ter que falar sobre isso, mas eu não tenho um livro específico que eu tenha gostado mais dele ou não. O que eu gosto de ler e também de assistir bastante, eu leio bastante, eu tenho bastante livros, comprei até de um sebo da Agatha Christie, então são coisas de investigação criminal. Assisto bastante CSI também na TV fechada, então é o que eu gosto de ler bastante. E na questão técnica, se eu pudesse indicar um livro, é Bioquímica de Ruminantes. Eu não me lembro o autor, é de Santa Maria, o professor, mas Kozlowski? Kozlowski. É assim, é um livro que vai ajudar muito. Eu sou uma pessoa que, não sei se talvez você seja assim também, mas eu não consigo só engolir a ideia de que o animal comeu isso aqui, saiu aquilo lá e ponto. Eu tenho que entender por que que aconteceu aquilo, né? E eu acredito que o livro dele é simples para o que é a bioquímica, alguns capítulos pelo menos, então eu acredito que é um livro interessante para quem queira começar a entender o rumen, né? Como você chama o podcast de vocês. Tá bem. Horácio, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e ter partilhado, então, aí um pouco da sua experiência. Obrigado. Eu que agradeço, Dani. A gente fica aí à disposição qualquer hora, qualquer dia aí, o que precisar para a gente trocar uma ideia, a gente está à disposição. Beleza, obrigado. Obrigado, ouvintes do Mais Rumo em Podcast, e até o próximo episódio.